No final das contas, é sobre você voltar para o básico e fazer o básico bem feito. Então, só para a gente dar mais um prosseguimento, assim, Leandro, a gente muitas vezes tem um pouquinho a ver com estratégia, né? Mas eu vou puxar porque tem a ver com a rotina, né? Então, por exemplo, como é que a gente vai ensinar para o pessoal uma rotina de. A gente já falou isso no outro podcast, mas é um assunto relevante. Você falou já várias vezes dentro da estratégia que cross-merchandising é importante, aumenta a margem, aumenta o faturamento. Como é que eu faço o dia a dia de um cross funcionar? Você precisa ter um checklist de verificação. O que eu entendi no supermercado? Em vez de eu ter um monte de POP, que é o procedimento operacional padrão, as rotas de trabalho eu entrego para o cara saber o que é. Mas como é que eu faço para o dia a dia funcionar a execução? Eu tenho que ter um checklist. Então, como é que eu faço para o cross rodar? Eu tenho que ter um checklist cross separado por corredor de mercearia, por exemplo. Cada corredor, você vai estar lá, corredor 1, lado direito, primeiro corredor. Aí vai estar lá, são tais cross. Tem 5, 10 cross. Aí com uma linha escrita assim, tá abastecido? Check. Tá precificado? Check. Porque qual é o problema do cross? Ele normalmente não tá abastecido nem precificado. Agora, operacionalmente, como é que eu faço? Do mesmo jeito que você faz com uma ponta. Então, uma ponta de gôndola, o que normalmente as empresas fazem? Tem um responsável pelas pontas. Que pode ou não ser um repositor, pode ser um encarregado, mas existe um indivíduo que é responsável por manter as pontas abastecidas. O cross é a mesma coisa, eu preciso de um indivíduo que garanta que aquilo ali seja abastecido. E aí eu rodo o cross pelo menos uma vez por dia, ou no checklist específico do cross, ou isso vira uma atividade do gerente, que ele vai olhar isso 2 vezes por dia, né? Antes do pico da manhã, antes do pico da tarde. E é pico de venda que eu tô falando, tá? Os horários de pico, que normalmente é entre 10 e meio-dia, entre 5 e 7, ele vai rodar ali e vai verificar antes desse horário de pico. Tá tudo abastecido, tudo cheinho, o que não tiver, ele manda consertar. Tá tudo especificado direitinho? Não tá? Vou pedir para consertar. Leandro, mas o cross é só nas fitas? Não, existe cross que nem fita, né? Existe cross que não tem nada a ver com fita. Mas as fitas ajudam muito, porque estimulam. Eu posso trazer um produto que não tem nada a ver com aquilo, por exemplo, numa cerveja eu posso trazer um salgadinho, eu posso trazer um amendoim, eu posso trazer uma castanha ali para ser um salgadinho, uma coisa de degustação perto das cervejas. E aí eu trago um produto de outra seção para ali para poder estimular o consumo daquilo. Eu posso trazer, por exemplo, o chocolate para perto do absorvente, porque as mulheres ficam ansiosas porque vou vender mais por causa disso. Eu posso trazer a lâmina nova da P&G lá para poder botar ali perto do absorvente, porque é uma lâmina de corpo inteiro que a pessoa é usada para depilar o corpo. Então, eu trago o produto para perto dele, onde ele vai fazer. Então, como que eu vou fazer? Checklist, basicamente olhando se está abastecido e precificado, porque o problema do cross é que a maioria deles fica sem precificação ou fica sem abastecimento. Então, disso você garante que faça. Faça pelo menos 100, tá? Menos de 100, você vai ter um resultado pior. Pelo menos 100 cross espalhados na loja, eu tenho todos eles mapeados. Hoje as pessoas, como você não diz o que é, acontece de eu chegar lá e ter um cross de limpeza nos biscoitos. Então, por exemplo, eu cheguei lá, tinha um monte de cross de... como é que chama aquele negócio? Bucha de banho. No papel higiênico. Eu falo assim, caramba, na hora que a pessoa tá cagando, ela passa a bucha de banho. Nossa, deve doer esse negócio. E era assim, tava um monte de papel higiênico com um monte de bucha de banho, enquanto o melhor cross de papel higiênico são os cross de Bom Ar, de Glade, que são os cross de cheirinho ali com papel higiênico. O melhor que eu já Pedra vi foi sanitária. o melhor que eu já vi foi ralo de pia no setor de matinais, café, chocolatada. Eu falei, porque se você não diz pro cara, o repositor só fala assim, precisa encher. Não, você não precisa encher. O produto que vai nesse cross, nessa fita é tal. Não é pra você inventar moda, né? E por isso você precisa olhar, porque normalmente quando você bota no cross, você começa a ter ruptura no produto, né? Que vende muito. Eu vou te fazer eu sei que eu gosto de provocar você, eu vou fazer um desafio, né? São muitas coisas, mas eu vou te fazer um desafio. 5 básicos bem feitos que não podem faltar no supermercado. Pra gente se encaminhar pro final aqui. 5 básicos bem feitos. Primeira coisa, não pode faltar, fica de olho nos produtos na frente de caixa, porque eles representam 1,5 da venda e normalmente ajudam muito a subir ticket médio e a subir margem. São produtos com margem alta. Então, cuidado ali em não deixar dar ruptura, não deixar faltar e não deixar ficar sem preço, que é um problema sério. Primeiro básico. Segundo básico você precisa deixar a loja limpa. Então, limpeza da loja, limpeza de gôndola, limpeza de açougue, limpeza de hortifruti é imprescindível, né? Loja limpa vende mais. Terceiro básico bem feito.
você precisa não deixar ter coisa podre no hortifruti e não deixar o hortifruti bagunçado. O hortifruti tem que parecer que ele tá sempre arrumadinho, como não tá vendendo nada. E aí você vai vender muito hortifruti se tiver assim. Se deixar ele jogado, parece fim de feira e fim de feira não vende. Quarta coisa que você pode fazer que funciona muito bem. Você precisa manter as suas geladeiras abastecidas. Geladeira de bebida. Na maior parte das vezes, se você vender bem e manter abastecida, você vai repor ela umas 3 ou 4 vezes ao longo do dia. Se você não manter ela abastecida, que a maioria não faz isso, dá problema. E aí o que você precisa fazer? Abastecido e precificado. O que você precisa fazer? Você precisa ter uma pessoa para repor geladeira. Igual eu falei do cross, você tem que ter uma pessoa para geladeira. Então, todo dia, a pessoa tem horários lá que ela tem que olhar a geladeira e manter a geladeira abastecida, e ela vai ser cobrada a geladeira estar abastecida. Então, precisa ter um indivíduo que seja responsável por esse abastecimento, para que a geladeira não fique desabastecida. E no dia que ele tiver de folga, tem que ter o backup dele de abastecimento de geladeira. Porque a geladeira vende muito e, por exemplo, a cerveja é quase 2/3 da venda de bebida. E na maior parte das vezes você não vende porque a bebida não está gelada. E a bebida gelada vende muito, chega a vender 40% mais. Então você precisa manter ela gelada necessariamente. E a quinta coisa dica simples que você precisa fazer é você todo dia pegar a lista de todos os produtos que chegaram na loja, que foram entregues. Opa! Essa aqui é ouro, anota aí que essa é ouro. Pegar a lista de todos os produtos que chegaram no dia anterior e conferir se eles estão abastecidos e cheios na loja. Não é puxado frente não, é cheio. Por que isso? 2 motivos. Primeiro, você vai garantir que não tem a ruptura sistêmica, aquela ruptura que o produto está na empresa, está na casa, mas não foi para a área de venda. E segundo, pode ser que você pegue uma fraude, porque já aconteceu, a gente acontecer isso, né? Então a gente ir lá e verificar um açúcar que tinha chegado, e aí quando a gente foi achar não tinha o pallet de açúcar, a gente tinha pego. Então alguém disse que recebeu o pallet, só que o pallet não estava lá. E aí você vai pegar uma fraude, um erro, uma falha ou uma fraude ali no recebimento. Então essa rotina é muito básica e a maioria não faz, que é só conferir, e você pode fazer isso uma vez por dia. Você pode botar uma caixa na parte da tarde para fazer isso, porque elas provavelmente não vai ter movimento e ela não vai precisar estar ali. Você bota ela ali para fazer essa rotina dessa conferência simples, que é pegar a lista lá e ver, o arroz tal, tá abastecido e cheio? Tá. O produto tal, tá abastecido? Não tá não, vamos lá no estoque olhar. Ih, cadê? Pronto. Aí você vai pegar a falha, o furo e o buraco nisso daí. 5 dicas básicas aqui em cima, um pouco diferentes até do que eu já falei ao longo do podcast todo. Eu acho que com isso a gente consegue dar um fechamento, né? Mas o mais importante de tudo é o dono do supermercado ele entender que tudo que o Leandro falou, que é básico, vai melhorar o resultado da loja. E se eu não fizer, eu vou estar sonhando em ter resultado. Então não adianta eu inventar ideias mirabolantes enquanto eu não consigo fazer nem o básico, pessoal. Então revejam esse podcast, tem muita informação para vocês. Agora, de volta ao básico. E bem feito, né, Leandro? Volta ao básico, bem feito. E muitas das vezes a gente tem alunos hoje na mentoria nossa, na nossa consultoria, que muitas das vezes fala assim, nossa, Leandro, o que você está falando é muito repetido. Eu falei, mas você fez? Ele, não, então eu vou repetir mais vezes até você fazer. É isso. Porque no final das contas é sobre você voltar para o básico e fazer o básico bem feito. Vocês até sabem que precisam fazer, mas não fazem. E se você não faz, não resolve de nada. Então volta para o básico, se você quiser um acompanhamento a gente consegue te ajudar, se você quiser melhorar a sua gestão, vem para a imersão do Supermercado Milionário, a gente tem 7 datas em 2025, de maio a novembro tem data, você consegue escolher uma que seja mais confortável para você. Aí você pode falar assim, Leandro, mas eu não tenho tempo para viajar. Então tudo bem, então se você não tem tempo para viajar, continue do mesmo tamanho que você está, porque você será limitado ao seu conhecimento, ao nível que a sua cidade e região tem. Se você quiser avançar, você vai ter que se deslocar para o Rio de Janeiro para aprender como faz para o seu supermercado funcionar. E, obviamente, criando inovação e criando mudança na história da sua loja e melhorando para a sua família. Longe aonde você não quer estar. Então, dá um jeito e vem para a imersão, porque eu sei que vai fazer diferença na sua vida para caramba. Você vai sair da imersão muito feliz. Ainda vou te falar mais, eu tenho uma garantia exclusiva da imersão, tá? Se você chegar no final dos 3 dias e achar que a imersão não valeu a pena, você pode pedir o dinheiro de volta, eu devolvo na hora, tá bom? É isso. Então, não tem letra miúda, não tem mimimi, é uma garantia incondicional que você vai conseguir sair de lá incrivelmente transformado.